Olá, seja muito bem-vindo ao quarto episódio do podcast da Uni. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, como sempre, né? A doutora Nara Crispim. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Larissa. É um prazer estar aqui contigo. Estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Antes de a gente realmente começar o podcast, eu queria muito que você me contasse um pouquinho da sua história. É uma longa história, mas eu vou tentar resumir, certo? Você fala história como médica, não é isso? Isso, exatamente. Então, eu passei no vestibular para medicina na Universidade Federal de Campina Grande aos 18 anos de idade. Morei lá, né? E aí, no último ano da faculdade, eu fiz meu internato em Recife. Aí, passei uns 7 anos morando em Recife, não saí mais de lá, porque eu fiz clínica médica lá. Iniciei uma residência de reumato e depois eu fiz endócrino. Tem até uma história engraçada da residência de clínica para reumato, porque meus 2 primeiros filhos nasceram praticamente numa mesma residência, né? Então, o meu segundo filho fez 15 anos agora, eu estava relembrando esse momento que eu não tirei licença maternidade do primeiro filho para não perder a segunda residência, que era de reumato. Aí eu já estava grávida do segundo e eu entrei já quase parindo. Só que eu fui fazer prova, né? E aí a prova tinha uma entrevista. E eu com barrigão já, quase parindo, abri a pasta na frente da barriga para ninguém notar que eu estava grávida. Meu Deus. Então eu entrei na residência sem ninguém saber que eu estava grávida. Depois eu abandonei e fiz endócrino. Foi assim que surgiu a endocrinologia na sua vida? A endocrinologia foi assim que surgiu. Eu não pensava em endócrino, foi depois que eu comecei a pensar pela endócrino ser bastante sistêmica, né? Sim. Avaliar o paciente como um todo, porque, na verdade, a minha paixão é sempre ver o paciente como um todo. Uma das perguntas, né, para você prosseguir é justamente isso, porque você tem 2 especialidades, né, endocrinologista e também nutróloga. Aham. Então, eu acho que a história realmente é longa, a gente tem que saber como foi que você chegou, né, a endócrino você contou, e também agora na nutrologia também, como que foi? Então, aí na endócrino, quando eu abandonei reumato, minha irmã também é endocrinologista. Ah, que legal. E aí ela fazia, faça endócrino, você vai amar endócrino, porque o paciente é sistêmico. E você gosta disso. Aí eu disse, realmente. Aí ela, olha, tem diabetes, tem obesidade. Eu disse, eu acho que eu vou gostar. E resumindo, entrei na endócrino, no Agamenon Magalhães, lá em Recife. Amei de cara, né? E aí depois, quando eu acabei a endocrinologia, eu senti a necessidade de unir a questão da parte da visão nutricional, né? Ai, que legal. Que eles são muito interligados, porque a residência de endocrinologia, a especialidade é endocrinologia e metabologia, né? Então, a endocrinologia cuida não só dos hormônios, como também da parte metabólica. E a nutrologia, ela cuida de todas as desordens relacionadas ao estado, à nutrição. Né, todas as doenças relacionadas à nutrição. Mas a nutrologia, a minha paixão, além da parte ambulatorial, que se assemelha com a endocrinologia, tem a questão hospitalar, né? Que a gente vê pacientes realmente doentes, pacientes desnutridos, né? Pacientes que muitas vezes estão com diagnóstico de câncer, e isso, ou numa unidade de terapia intensiva, e você recuperar o estado nutricional de um paciente é muito gratificante. Falando agora sobre endocrinologia, né? Quais são as principais doenças endócrinas que você trata no seu consultório? Então, até antes de responder essa sua pergunta, só frisando, né, que o endocrinologista é o médico que cuida dos hormônios. Então, não tem outras especialidades, tipo hormonologia ou modulação hormonal, é o endocrinologista que estuda hormônio. Ou seja, estudar deficiência ou excesso do hormônio, né? E eu esqueci a pergunta que você me fez. Da endocrinologia. A pergunta foi o seguinte: quais são as principais doenças endócrinas? Tranquilo. Então, as principais doenças são obesidade, ou melhor, excesso de peso, que envolve o sobrepeso e a obesidade. Perfeito. O diabetes, que é um carro-chefe da endocrinologia, e as doenças da tireoide, que é uma glândula, né, que produz um hormônio extremamente importante para todo o nosso metabolismo. Mas existem várias outras doenças, né, que estão relacionadas à especialidade da endocrinologia. Por exemplo, algumas doenças ósseas, como osteoporose, né, doenças de dislipidemia, certo? Ou doenças mais não comuns, né, incomuns, tipo síndrome de Cush, feocromocitoma, que são excessos de produções hormonais de outras glândulas, né, que levam ao paciente a adoecer.
Entendi. E a gente falando sobre um dos pontos que você abordou, que seria que você cuida, né, da obesidade. Entrando nessa parte, né, das doenças, né? A gente vai falar sobre obesidade agora. Então, o que me vem na cabeça é dietas restritivas, né? Certo. Elas são um problema ou solução? Né? Como que você enxerga? Veja, na verdade, a dieta sempre tem que ser uma solução para aquele paciente. Então, se o paciente precisa modificar, né, a maneira como ele se alimenta, deixar aquela alimentação mais saudável, você não pode trazer mais um problema, Sim. não é? E sim uma solução. Ou seja, então, as dietas restritivas, elas têm um inconveniente que é a dificuldade de realizá-las. Primeiro, né? Porque elas, às vezes você sai de uma oferta calórica que o paciente estava fazendo muito alta, sei lá, 4.000 calorias, e de repente vai para uma dieta muito restritiva de 800 calorias, e isso pode trazer verdade. repercussões negativas, né, para o estado nutricional, como perda de massa muscular, deficiência de vitaminas e minerais. Então, essas dietas restritivas são difíceis de serem manejadas sem um acompanhamento e para uma situação específica. Fora que também acaba tendo alguns transtornos, né? Assim, a pessoa já fica mais ansiosa. Ah, eu queria comer, aí se priva durante uma semana, e aí não consegue mais seguir a dieta. Isso, na verdade, o comportamento do 8 e do 80, né? Ele sempre é muito prejudicial. Então, às vezes, até o perfil do paciente que em alguns momentos podem realizar alguma dieta mais restritiva, tem que ser individualizado, porque às vezes aquele paciente que ele vive oscilando de peso, né? Ele vive em procura de uma imagem perfeita, né? De perder um peso rápido para determinado momento, para uma festa. Então, a gente tem que ter cuidado porque isso incentiva ainda mais um comportamento ruim. E aí é importante trabalhar o comportamento também. Perfeito. E ainda falando sobre isso, os sabotadores, eu acho que a gente começar falando já sobre isso, dando essas, mostrando para as pessoas, né, que às vezes elas não enxergam, que estão se auto-sabotando com essas questões, mas eu sei que você deve ter aí alguma listinha de sabotadores Do emagrecimento. Exato, sabotadores de emagrecimento. Tem vários, né? Eu vou falar assim, o carro-chefe que geralmente chega no ambulatório, né? Na nossa clínica. Um deles é achar que tem que ter um motivo único para o ganho de peso. E aí, infelizmente, o ganho de peso, ele é multifatorial. Então, tem várias causas para o ganho de peso, né? Então, às vezes, a pessoa quer encontrar um motivo específico. Específico para isso. E aí, às vezes, ao invés dela olhar o todo e tentar melhorar para perder o peso, né? Ela fica focando só na busca de algo que está errado e que muitas vezes são vários fatores, não é um único só. Entendi. Então, só para contextualizar. No caso, às vezes, a gente, vamos supor, eu tô acima do peso e no local de eu investigar, eu vou direto para o nutricionista ou direto fazer uma dieta sozinho, sem antes investigar como um todo? Não é bem isso. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Para você ganhar peso, existe a causa genética, né? Quando um dos pais tem obesidade, certo? Certo. Às vezes os dois podem ter obesidade. Se os dois pais têm obesidade, a chance do filho ter obesidade é de 80%. Então, às vezes ele engorda, mesmo ele estando realizando atividade física, né? E mesmo ele dormindo bem. Ou seja, os outros fatores estão ajustados, mas ele ainda engorda. Tô entendendo. E aí ele ainda não entende que a causa genética é um ponto importante no ganho de peso, entende? E aí, às vezes, fala que o metabolismo está lento. E aí a gente desmistifica isso, por exemplo, com um exame que se chama calorimetria indireta. Você avalia a taxa metabólica basal, né? E tem como avaliar através desse equipamento. Isso, porque aí ele fica sempre se fixando naquela ideia, meu metabolismo é lento, tem que ter alguma coisa, né? E aí, às vezes, essa investigação que você fala é crucial, é super importante o paciente ser investigado, sim. Ele, tanto quando vem ao endocrinologista, ele vai buscar as causas que facilitam o ganho de peso, né? Como também ele vai investigar se tem complicação associada doenças, né, associadas ao ganho de peso. Por exemplo, diabetes, hipertensão, entendeu? Esteatose hepática, que é gordura no fígado. Perfeito. E quais são os outros sabotadores? Então, um é o motivo único, né, que são vários. O outro grande problema é, vamos dizer, o preconceito em relação ao tratamento, né? Então,
é muito comum na sociedade achar que o tratamento da obesidade se restringe à dieta e atividade física. Sim, E esse é um exato. pensamento muito limitante, muito arcaico, né? No mundo todo, a gente já vem trabalhando isso para que não só o paciente e a sociedade entenda, mas também que os profissionais de saúde também entendam isso, né? Então, trabalhar um todo é muito importante. Perfeito. Tem mais algum outro sabotador? Eu posso falar Vamos vários. falar mais um. Se Só comparar, mais um. né? O tratamento que eu falo é não se restringir só à dieta e atividade física, e sim aceitar ser tratado. Muitas vezes Perfeito. com medicação, ou até em casos mais graves, com cirurgia bariátrica. A gente não pode ter preconceito em relação ao tratamento da obesidade, né? E aí aceitar que você tem uma opção terapêutica para aquela determinada doença é muito importante, porque a gente perde muito tempo em uma consulta médica no paciente que tem excesso de peso, tentando convencê-lo a se tratar. Enquanto, por exemplo, numa consulta com um diabético ou hipertenso, a gente já não tem esse problema, ele já entende os riscos de não ser tratado, né? E aí eu te chamo mais a atenção de outros sabotadores, se comparar, né? Se comparar é importante. Se comparar é ruim na nossa vida pessoal, né? Em todos os sentidos. Então, Sim, com certeza. muitas vezes, vamos dar um exemplo prático. Eu atendo você, aí depois sua mãe vem, seu pai vem, às vezes sua amiga vem, certo? E aí você veio para mim, por exemplo, por causa de um excesso de peso. E eu converso com você, instituo um tratamento e você tem uma resposta mais rápida do que a sua amiga. E ela começa a se comparar, que não está na mesma evolução de perda de peso que você. E ao invés dela... Não, eu vou voltar, né? Vou prosseguir com o tratamento. Ela se sente chateada com aquilo, acha que não tem mais jeito, não tem solução e para tudo. Então, é muito ruim. Cada um tem a sua individualidade, né? Cada um vai ser avaliado de uma forma. Com certeza. Para que de forma possa, única. isso, para que possa perder peso. Outros sabotadores que eu acho importante a gente comentar é manter uma socialização ruim. A gente fala... Importante sobre isso. Que não tem como a gente fugir da socialização. Então... por exemplo, eu atendi um paciente recentemente, né? E ele foi um aluno até meu, e aí médico. E aí ele falava que quando ele saía do trabalho, ele passava na casa da família, e a família tinha um componente de obesidade importante e tinha muita comida lá. Arroz, galinha, né? E aí ele fazia aquela socialização, né? E comia, certo? Então, às vezes, se você sabe que aquele canto que você vai favorecer a você comer a mais, você pode evitar, né? Uma coisa é você já estar medicado, né? Você tá bem controlado do apetite e conseguir dizer não. Outra coisa é quando você não está tratado, né? Quem tem obesidade acaba comendo a mais. Né? Não é quem não come mais e tem obesidade, é quem tem obesidade e acaba comendo a mais. Um dos tabus em relação à obesidade, né? Eu nas minhas pesquisas, antes da gente fazer esse podcast, existe algo das pessoas, como você comentou, de ter medo de ser tratado, de ser visto, tipo assim, eu tô obesa, então eu tenho que me aceitar como que eu sou e não buscar um tratamento. Uhum. E aí, o que acontece? Muitos deles falam, eu não quero tomar remédios, eu quero emagrecer sozinho, eu quero tentar fazer as coisas sozinho. Mas o que acontece? A gente sabe que você estar obeso, como você mesmo falou, você tende a comer a mais. Então, como que é essa questão desse preconceito com remédios? Uhum. Entre aspas, e esse tratamento para com que ele se enxergue sem esse preconceito e consiga ser tratado para poder... Eu não sei se eu tô conseguindo... Tá sim, tá, eu entendi. Eu conseguindo explicar. Por que a gente come a mais? Possivelmente é os hormônios, né? Tem um mecanismo, né, fisiopatológico instalado para você comer a mais, né? Não é porque você quer, não é? Você queria realmente perder peso e controlar isso, né? Então, um dos maiores, vamos dizer assim, desafios da gente é justamente entender que o paciente com obesidade precisa ser tratado. Então, a gente convence da seguinte forma, baseado do ponto de vista científico. Então, a gente tem estudos mostrando, né, comparando o paciente que faz mudança do estilo de vida, inicia uma dieta
com restrição calórica, né? E aqueles que são medicados e fazem também a mudança de estilo de vida. Então, às vezes, o início da perda de peso é muito possível com a restrição calórica. Mas o grande problema da obesidade é manter perda de peso, né? Então, há essa sensação que eles têm de conseguir, né? Porque eles já fizeram outra vez e perdem peso, porque vai perder porque em curto período ele consegue manter uma restrição da quantidade de calorias consumidas, mas depois ele não consegue mais. Então, quando você compara, né, mais a longo prazo, então, o paciente que está sendo tratado apenas com dieta, ele não consegue manter perda de peso. A porcentagem dos pacientes que conseguem manter é muito pequena. É diferente do paciente que a gente também tem estudos, né, que a gente nunca pode colocar nos extremos. Às vezes há aquela fragmentação, assim. Ou você só faz dieta e atividade física, ou você só é medicado, e não é isso, né? Pronto, perfeito. Acho que é perfeito essa colocação que você fez. Porque é justamente isso que você falando, eu estava tentando entender mais a fundo, no caso. Que se a pessoa está obesa e ela tem esse problema de comer mais, né, com a medicação, a gente consegue fazer com que ela sinta menos vontade de comer e consiga se controlar. Exatamente isso. E aí uma dúvida, tá, né? No caso minha. Aí, por quanto tempo essa pessoa medicada, tipo, se ela tem que passar o resto da vida medicada? Boa pergunta. Mas... Vou lhe responder. Primeiro eu vou falar a importância da medicação, certo? Tá, perfeito. Então, toda vez que a gente coleta a história clínica do paciente, vê quais são os gatilhos que fazem com que ele ganhe peso, a gente vai trabalhar tudo isso. Então, muitas vezes vai ter um comportamento alimentar ruim associado e ele não está conseguindo perder peso sozinho, senão ele não viria nem para uma consulta, né? Perfeito. Então, ele vai ser individualizado, ele vai ser medicado, ele vai diminuir a fome, né? Vai aumentar a saciedade e ele vai conseguir consumir aquela determinada quantidade de alimento para poder continuar ou perder peso, entende? Perfeito. Então, assim, ele consegue melhorar o comportamento alimentar. E aí, a gente vai trabalhando isso, né? Ele vai melhorando os alimentos que são consumidos para que coma alimentos mais saudáveis, porque ele está sendo medicado. É diferente do paciente que não é medicado, ele vai ver um bolo, ele vai ver um doce, ele vai comer e ele não vai conseguir parar, não entendeu? vai conseguir se controlar, digamos assim. E a outra pergunta que você me fez foi em relação a... Só me relembrando. Sobre o tempo. Sobre o tratamento, né? Essa é uma pergunta clássica, certo? Então, a obesidade é uma doença crônica, certo? Se ela é crônica, a gente pega tanto nesse pé, parece até besteira, né? A gente repete tanto, a obesidade é uma doença crônica, mas a gente repete para que a população entenda que se é crônica, é até morrer, entendeu? Então, você precisa tratar, independente de como seja o tratamento, mas precisa tratar até morrer. Então, o que é que a gente vê ao longo desses anos, né? O paciente que fica sem medicação, ele reganha peso. Porque a história natural da obesidade é perder o peso, o paciente vai reganhar peso. Essa é a grande verdade. Quando ele está medicado, ele impede esse reganho de peso, né? E aí, essa questão que a gente tinha antes de oscilação de peso, porque oscilar peso é muito ruim. Você perde 10 quilos, aí depois você ganha 10 quilos de novo. Perde 12 quilos, aí ganha os 12 quilos de novo. Aí vem a flacidez. Não é nem só do ponto de vista estético, porque se fosse só estético ainda estava bom. Ruim. O problema é que aumenta o risco cardiovascular, entendeu? Piora a composição corporal. Então, é melhor ser um paciente que tem um excesso de peso e vem estável do que um paciente que oscila de peso, entende? Isso me preocupou um pouco. Por isso que a importância do tratamento, porque o paciente que é tratado, ele vai começar a perder peso, ele vai sair da fase de perda de peso, que geralmente é em torno de 6 meses, mas às vezes pode até se postergar mais, e depois ele entra numa fase de manutenção do peso, que é tão importante, ou até mais importante do que a perda de peso. Sobre o imediatismo, doutora, em relação à perda de peso, como que é que os seus pacientes lidam e como você enxerga isso? As pessoas começam a dieta e não conseguem realmente seguir, ou fazem um tratamento e não conseguem seguir porque querem um resultado imediato? Vamos colocar aí 2 questões sobre isso, né? Uma daquele paciente que realmente tem obesidade, às vezes desde a infância, nunca foi tratado. Por quê? Porque o paciente que tem obesidade, ele demora muito para ser tratado. Então, a gente tem uma média aí de 30 e poucos anos de idade, é que ele começa a ser tratado. Então, imagina o tanto de trauma, né? Que fica
porque a obesidade está associada a transtorno psíquico. Então, vem um paciente de longa data, né, já traumatizado por tratamentos frustros, por não conseguir seguir dieta, por não conseguir manter uma atividade física. Então, tem esse perfil de paciente. Então, quando você se depara com esse perfil de paciente, é lógico que o médico tem que ser proativo, né? Então, a proatividade é importante sim no tratamento, mas não de forma irresponsável, sem evidência científica. Então, você vai tratar de forma individualizada e vai observar já esse paciente desde o início do tratamento. Por quê? O que é que mostram os estudos? Aquele paciente que perde mais peso, né, nos 3 primeiros meses, né, que está sendo tratado, ao longo do segmento, ele vai ser um bom respondedor, ele vai perder mais peso ao longo do segmento. Então, você ser proativo no fato de você conseguir diminuir a fome desse paciente e ele até mesmo se empolgar, né? Ele consegue notar que está tendo um controle da ingesta, é lógico que ele vai se animar mais para continuar a se tratar. Então, esse perfil, a gente sempre tende a ser proativo. É diferente de um paciente que às vezes não tem nem excesso de peso, né? E aí ele quer algo imediato porque ele tem uma festa, ele quer algo imediato porque ele vai tirar foto. Ele está pensando muito no ponto de vista de estética e é aquele paciente que às vezes nem precisava ser tratado, né? Tratado que eu falo aqui é tratamento medicamentoso, porque sem ser medicamentoso, todo mundo precisa ser tratado, né? Todo mundo precisa fazer atividade física, todo mundo precisa comer bem, ou seja, beber água. Beber água, todo mundo precisa fazer prevenção, né? Perfeito. Sobre a questão do peso ideal, né? As pessoas têm isso, eu tô no meu peso ideal, eu não tô. E aí, como é que a gente consegue avaliar isso, né? Em relação a esse ponto, se estou ou não estou no peso ideal? Então, aí vem aquela questão da comparação, né? A gente tem que ter cuidado nisso, porque essa história do peso ideal também já é mais um motivo para traumatizar o paciente, certo? Porque, às vezes, o paciente já tem perdido um peso, digamos assim, 20 quilos, ou vamos botar em porcentagem, 20% do peso, certo? E ele tinha uma obesidade grave, e por isso ele não ficou naquele peso ideal, mas ele teve uma excelente perda de peso. E aí vem alguém, às vezes, ou algum outro colega que não entende de obesidade, e aí fala assim, não, mas você precisa perder mais peso. Entende? Então, a gente não trabalha com peso ideal, a gente trabalha com porcentagem de perda de peso. Ai, perfeito. Por quê a porcentagem de perda de peso? Porque são nos estudos que essa porcentagem de perda de peso tem associação com melhora, né, de várias doenças, entendeu? E qualidade de vida. Então, porcentagem de perda de peso é o que a gente programa para determinado IMC. Quanto mais obesidade o paciente tem, obesidade grave, maior vai ser a porcentagem de perda de peso que a gente vai querer. Perfeito, doutora. E a gente não pode deixar de falar, né, sobre obesidade e diabetes. Sim. Né? Eu acho que esse assunto é um pouquinho longo, mas aí eu não poderia deixar de perguntar sobre isso, porque é muito interligado, né? Principalmente a tipo 2. Tô certa? Eu fiz o meu estudo direitinho. Estudou bem, hein? Exatamente. Na verdade, a gente tem 4 tipos de diabetes, de classes, né, de diabetes, mas eu vou falar aqui, vou me referir ao diabetes tipo 2 e diabetes tipo 1, certo? Perfeito. Mais de 90% dos casos de diabetes é diabetes tipo 2, que tem associação não só com a questão genética, né? Você tem um pai, uma mãe com diabetes, mas com os fatores também ambientais, né? O sedentarismo, o excesso de peso, a dislipidemia, que é o colesterol alto, a pressão aumentada, né? Todos esses são fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes. Mas o excesso de peso anda de mãos dadas com o diabetes, ou o diabetes anda de mãos dadas com o excesso de peso. 80% dos pacientes que têm diabetes tipo 2 têm excesso de peso. Então, um grande problema na prática clínica é você ter uma visão que a gente chama na medicina glucocêntrica. É você só ver o indivíduo pela glicemia dele, entende? Você só vai tratar o diabetes. E não, hoje a gente já tem uma visão muito mais global. E a gente sabe que a obesidade ou o sobrepeso, né, porque o sobrepeso também pode ser tratado, a depender do IMC e das doenças associadas, ele precisa também ser tratado porque diminui complicação e até faz remissão do diabetes. Isso eu ia perguntar, se o diabetes tipo 2 tinha cura através de um bom tratamento. Cura não, certo? Remissão.
Remissão é o termo certo. É a mesma coisa que eu vou, depois lembre para a gente voltar para o diabetes, que eu vou fazer só um adendo com a obesidade, certo? A obesidade, por ser crônica, às vezes o paciente estava com IMC, digamos, ele faz uma cirurgia bariátrica, certo? E ele tinha um IMC lá de obesidade grau 3 grave, um IMC de 45, e aí ele vem para um IMC de 30, que é a obesidade grau 1, certo? A gente evita classificar o paciente colocando o termo, agora você tem obesidade grau 1, né? Na verdade, ele tem uma obesidade agora controlada pela cirurgia. Certo? Ele continua tendo obesidade, só que ele está controlada. Do mesmo jeito é o diabetes. O diabetes, digamos, o paciente tem uma descompensação grande do diabetes, ou até não, mas isso pode acontecer na prática clínica, se ele já estava com um exame muito alterado, aí ele começa a se modificar, a fazer dieta, atividade física, ele é tratado, e aí o exame dele fica na normalidade. Eu não posso dizer que o paciente não tem mais diabetes. Entendi, porque possivelmente se ele voltar a ter os hábitos ruins, volta. Isso. O que é que a gente chama... Tem vários estudos, né, avaliando isso, certo? Um grande estudo que avalia a remissão do diabetes é um estudo chamado DIRECT. Então, ele avaliou os pacientes, lógico que para isso os pacientes têm que ter pouco tempo do diabetes, né? Porque quanto mais tempo de diabetes, mais difícil o paciente irá entrar em remissão. Entendi. Porque as células betas que produzem a insulina, elas sofrem com o tempo de diabetes, principalmente se for descontrolado. Então, essa questão de você tratar já desde o início, né? Muitas vezes os pacientes podem até entrar em remissão quando eles têm uma perda de peso considerável. Então, nesse estudo, quando o paciente tinha uma perda de peso de 15 quilos, mais de 80% dos pacientes entravam em remissão do diabetes. Ai, muito interessante. E uma dúvida minha também, a gente falando sobre o diabetes. E quem faz exames e tem pré-diabético? Boa pergunta. Adorei. Então, significa que ele pode ser diabético um dia? Então, a gente estava... Um dia desses, eu acho que no hospital universitário, a gente estava discutindo sobre esse termo pré-diabetes, né? Porque dá aquela sensação que, mas eu não sou diabético, né, ainda. Eu sou pré. E aí, isso é ruim, porque quando o médico especialista não orienta o paciente que um pré-diabetes já tem correlação com várias complicações, ele acha que é um estágio inicial, que ele pode continuar do jeito que ele está, né? Então, o pré-diabetes, ele tem risco de complicações, como diabetes, de complicações, por exemplo, cardiovasculares, certo? Ou complicações em retina, no olho, ou do sistema nervoso periférico, para dar dormência, ou do rim. Então, o paciente que tem pré-diabetes, ele também pode ter complicação, só que ele vai complicar numa menor frequência do que o paciente diabético. Mas a gente rastreia, veja a responsabilidade do endocrinologista. Se ele tem um pré-diabetes, primeiro tem que confirmar realmente se é só um pré-diabetes, certo? Muitas vezes não é confirmado. Certo. Depois a gente vai fazer um rastreio de complicações relacionadas ao pré-diabetes, que envolve o rim, envolve o olho, envolve essa questão dos nervos, né? A parte cardíaca também. Então, a gente faz um rastreio para poder averiguar que o paciente está sem complicação. Porque ele pode ter uma complicação assintomática, né? Que só vai ser vista no exame, por exemplo. É muito comum, até o paciente que tem diabetes, não ser rastreado para doença renal. E aí, quando descobre a doença renal, já está num estágio bem avançado. Porque ninguém nunca pediu um exame adequado para o rastreio. E quem pede esse exame é o endocrinologista? O endocrinologista, ele tem a obrigação de rastrear a doença renal, certo? Mas a gente educa o clínico geral, o geriatra, o cardiologista, que também tem correlação com a nossa especialidade, a se atentar a isso, entende? Porque um paciente que tem doença renal, ele aumenta o risco de morte cardiovascular. Ele tem maior risco de infarto, maior risco de AVC. E uma outra pergunta. Se a pessoa está no peso ideal, mesmo assim ela pode ter diabetes? Boa pergunta. Então, apesar do diabetes ter essa associação com a questão do excesso de peso, existem pacientes diabéticos que são magros. A gente tem, como fosse vários tipos de diabetes. Entendi. E a gente individualiza, né? Então, existe paciente que às vezes pode ser magro e ter diabetes tipo 2. Entendeu? Devido ao... Genética. Genética ou genética. Hábitos ruins também ou não?
Não obrigatoriamente há hábitos ruins, porque lembre que o excesso de peso pode não estar presente, mas tem outros fatores para o desencadeamento do diabetes, como a genética, que é um fator, Entendi. né? O envelhecimento, certo? Então, é muito mais comum. Pronto, eu vou falar algo bem importante. Caramba, eu não sabia que a pessoa envelhecendo ainda fica pré-disposto. Inclusive, é muito comum no consultório o paciente chegar e falar exatamente isso que você está questionando. Ah, doutora, mas eu não tenho excesso de peso. Ah, doutora, mas eu não sou sedentário. Mas ele está envelhecendo. Então, a partir do momento que ele envelhece, quanto mais idade ele vai ganhando, maior o risco dele desenvolver diabetes. Só que esse diabetes no idoso, ele é muito mais tranquilo do ponto de vista de complicação e evolução do que aquele diabetes que você diagnostica lá para os 40, 50 anos de idade. Entendi. Que está relacionado a esses fatores de riscos que a gente comentou. Entendi. Ainda falando sobre obesidade, vamos entrar no sono, né? Muitas pessoas vêm falando sobre isso, sobre a importância de você dormir bem para você controlar eu vou falar, não vou falar termos técnicos, não né? fale, Mas porque a nossa intenção é que as pessoas nos entendam. Exato. Então, no caso, seria realmente o que o sono tem a ver com a obesidade. Dormir mal tem a ver com a obesidade. Eu diria que ele não tem só a ver com a obesidade, ele tem a ver com várias outras coisas, certo? Inclusive com o nosso trabalho, né? Sim. Uma das queixas muito comuns hoje é fadiga, né? Cansaço. Ah, porque eu tô cansada. Sim. Não, doutora, mas tem que ter alguma vitamina, algum mineral Meus hormônios estão extremamente alterados. Meus hormônios, tem que ter alguma coisa, mas a gente nunca vai pro básico. E o básico é o quê? O sono. O sono é uma das principais causas de fadiga. Existem distúrbios do sono, né? A gente fala ou em duração curta, quando o sono está a menos de 6 horas, ou o sono com aquele sono fragmentado. Você acorda o tempo inteiro, né? Você compromete o sono que lhe repara, que é o sono REM. Então, você às vezes acorda por vários motivos, dorme em duração, mas não em qualidade. Então, isso vai lhe trazer fadiga, cansaço no outro dia, certo? Dificuldade de memorização, de concentração, irritabilidade, piora do quadro psíquico, quem tem ansiedade, quem tem depressão. Piora do quadro metabólico, ganho de peso, acúmulo de gordura visceral, que é a gordura da barriga, que é a gordura mais inflamatória que a gente tem, que leva a várias doenças. A gordura visceral. A gordura visceral. Diabetes, piora da glicemia, da pressão, até a arritmia. São vários transtornos que o sono ocasiona. Então, muitas vezes as pessoas também... outro grande problema é as pessoas se automedicarem para sono, né? Acaba não procurando um médico do sono para poder ter tratamento de distúrbio sono crônico e fica usando medicações que a gente faz só de forma aguda, ou seja, que deveriam serem utilizadas por um curto período de tempo. E aí o indivíduo fica anos usando, vou dar um exemplo famoso, ansiolíticos, né, como clonazepam, para dormir. E isso é um grande problema. Então, a primeira coisa, aí voltando para a sua pergunta em relação ao peso, uma das primeiras coisas que eu me atento e que eu procuro melhorar e faço meu paciente... Muitas vezes, depois da minha higiene do sono, é procurar ajuda, certo? Por quê? O sono ruim, ele vai comprometer o comportamento alimentar. Você tende a ter menos fome no início do dia e mais fome ao longo do dia, no final do dia, principalmente. Sim. E a sua procura por alimentos que a gente fala palatáveis, alimentos saborosos, é maior. À noite? Não só à noite, pode ser ao longo do dia, certo? Mas você acaba tendo esse maior consumo de alimentos à noite. Fora que, assim, você chega a aumentar em 300 calorias o consumo quando você não dorme bem. Gente. E um estudo mostrou até um aumento, às vezes, o peso em poucos dias de privação de sono. Né? Tem vários estudos, na verdade, não é só um estudo. Você ganhar gordura visceral até de uma forma impactante. 11%, por exemplo, em 14 dias de privação de sono. É muito significativo. Meu Deus, eu estou chocada, preciso dormir melhor. Então, aí qual é o grande problema? A população hoje, a nossa vida, né, modificou. Sim, então, tá tudo muito rápido, né? As pessoas estão extremamente sobrecarregadas. Então, as pessoas trabalham muito, né? Elas não têm descanso. Às vezes passam o dia trabalhando, não param nem para almoçar. Às vezes vão almoçar muito tarde, né? E aí chega em casa, tem mais trabalho. E ainda faz, doutora, mas tem que ter uma vitamina e um mineral que esteja alterado para justificar minha fadiga. Então, a socialização, o meio hoje que a gente vive, é realmente propício a nós termos distúrbio do sono. Entendi. E o pior,
é que o sono, como ele piora a parte psíquica, a ansiedade aumentou muito, a depressão aumentou muito, né? Hoje o Brasil é o país que mais tem pessoas ansiosas no mundo. Sério? Sério. Não estava sabendo disso. 10% da população tem ansiedade. E da América Latina, o Brasil é o país que mais tem pessoas com depressão no mundo. Estou chocada. E uma dúvida, assim. O ideal, então, seria dormir 8 horas. 7 horas. Então, o sono... 6 tá bom? Ela quer negociar. Eita, o que é que eu faço? O ideal seria dormir 7 a 8 horas. Lógico que isso é muito individual, certo? Às vezes, 1 hora a mais de sono para uma pessoa não vai gerar sintomas no outro dia. Entendi. Quais seriam os sintomas, né? Fadiga, quando você acorda, sonolência diurna, isso é uma prova, falta de concentração, isso é uma prova que o sono não está eficaz, né? Você passa de todinho bocejando, né? Muitas vezes você não está com a qualidade de sono boa. Deixa eu só lembrar do próximo. Mas, então, aí você, mesmo o paciente dormindo bem, né, em duração, dormindo 7 a 8 horas, como recomenda a Sociedade do Sono, ele pode ter distúrbio na qualidade do sono. Entende? Ele pode ter um sono REM, que é o sono reparador ruim. Entendi. Então, ele pode ficar, quando ele acordar, ele pode ter sintomas, né? De fadiga e sonolência. Uma das coisas que eu escuto muito falar é sobre o aumento do cortisol, né? O que é o cortisol? E o que significa o aumento do cortisol realmente? Isso é um grande problema, porque hoje a gente sabe que a mídia, ela é muito importante, né? Do ponto de vista de informação para a sociedade, o que a gente está fazendo aqui. Certo. Agora a gente tem que ter cuidado de onde vem a fonte. Perfeito. Né? E assim, de certa forma, a medicina ela tem uma certa comercialização, né? Sim. Existe uma comercialização por trás. E nem todo mundo vai ter esse discernimento de não oferecer algo, né, que não tenha comprovação. Por que eu falo isso? É porque muitas vezes ficam justificando dosagem de cortisol de forma errada, para inserir medicações que vão trazer vários prejuízos ao paciente, que é o corticoide. Então, o que você me perguntou era o que é o cortisol, né? O cortisol, na verdade, ele é produzido, mas eu vou dizer qual o grande problema da gente dar essa informação. Aí eu aproveitei para pegar o gancho para a prática clínica. Ai, perfeito. Bom, Certo. porque assim, só contextualizando, eu já vi alguns profissionais, não vou lembrar quais, falando que você não dorme bem, aumenta o cortisol e por conta disso, você engorda, ganha peso. Tem alguns estudos, né, mostrando alterações dos hormônios, né, como o cortisol, porque o cortisol, o menor valor dele é no final do dia, entre 11 e meia-noite. Então, é o momento que você deveria estar dormindo, porque a orientação dos estudos é que você durma entre 10 a 11 horas da noite. Certo. E isso realmente pode alterar os níveis de cortisol, porque vai modificar o ciclo, né, de produção do cortisol. Tá? Você está acordado em alerta, o cortisol vai se elevar. Entendi. Então, tem uma correlação fisiológica, mas a gente não pode extrapolar isso e sair, do ponto de vista clínico, repondo corticoide em pacientes que nem têm deficiência, né, de cortisol. Entendi. Entendeu? Entendi. Essa história de fadiga adrenal, ela não existe, certo? O que existe é insuficiência adrenal e só quem pode dar esse diagnóstico é o endocrinologista. E a gente não dá diagnóstico de insuficiência adrenal com cortisol basal, porque ele pode se alterar em diversas situações. Ele pode se alterar com sono ruim, com estresse, com excesso de peso, né, com depressão. Então, às vezes, você mede um cortisol, ele está elevado por uma circunstância. Sim. E não por uma doença. Assim como também, às vezes, você vai dosar e o cortisol vai estar baixo, o paciente pode ter usado um corticoide para uma dor articular, e isso vai fazer com que a sua produção natural de cortisol caia. E aí alguém vem, olha aquele valor e diz assim, não, você tem que repor corticoide, né? Então, tem que ter esse discernimento. E na investigação da insuficiência adrenal, a gente não faz com cortisol basal, a gente faz testes de estímulo, a gente usa um outro hormônio, a cortrosina, que vai estimular a produção do cortisol, para ver se essa produção pela adrenal, que é a glândula que produz o cortisol, está adequada ou não. Perfeito. A gente tem muito cuidado na hora de diagnosticar uma insuficiência adrenal, porque o corticoide, ele traz vários malefícios para o paciente.
Entendi. Inclusive, quando sair daqui, eu tenho que perguntar umas coisas. Tenho que fazer uma consulta sobre uma coisa que eu fiquei com dúvida, mas eu não vou perguntar aqui. Se eu tivesse sala de aula, eu ia dizer que sua dúvida pode ser a dúvida de várias pessoas, né? É porque é o seguinte. Então vou perguntar. Tá. E aí, qualquer coisa, a gente tira no podcast. Mas essa parte que a gente já vai tirar. É porque é o seguinte, por exemplo, eu sou asmática, certo? Então, eu uso bombinha que tem corticoide. Então, a cada vez que eu uso, abaixa o meu cortisol. Porque Então, normalmente eu tenho à noite essa falta de ar. Boa pergunta, certo? Na Uma verdade, consulta básica. O uso de corticosteroide sistêmico, né, oral ou venoso, ele é muito mais impactante do ponto de vista de malefício para a nossa saúde. Mas ou o corticoide tópico, né, o corticoide que você passa para alguma lesão de pele ou inalatório, eles também podem trazer complicações, só que vai ser numa menor frequência Entendi. que o corticoide sistêmico, mas pode. Entendi. E pode sim também diminuir o seu cortisol basal. Perfeito. Tá vendo? Meu Deus. A dúvida pode ser de vários. Então, uma pergunta também que a gente tem que falar sobre isso é sobre transtornos alimentares. Super importante. Então vamos lá, vamos começar. Está com você. Então, é interessante que eu atendi uma paciente agora recente, né? E muitas vezes as pessoas, além delas não serem diagnosticadas com transtorno alimentar, quem tem um transtorno alimentar, ele tem vergonha de procurar ajuda. Porque é visto de uma forma negativa, né? Você dizer que tem transtorno alimentar. O transtorno alimentar, ele tá dentro das doenças da psiquiatria, certo? Mas o nutrólogo e o endocrinologista também vê transtorno alimentar. Por quê? Porque tem associação com obesidade. Né? Então, Perfeito. o paciente que tem obesidade, quanto maior o IMC, maior o risco dele ter, por exemplo, transtorno de compulsão alimentar. Só que para a gente caracterizar um transtorno de compulsão alimentar, não pode ser um episódio compulsivo isolado. Como assim? Um episódio compulsivo é diferente do diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar. E a compulsão, que muitas vezes as pessoas usam esse termo de forma genérica, não é compulsão, certo? Às vezes é um comer emocional. Então, a compulsão, ela é caracterizada pelo descontrole na hora que você vai comer. Normalmente, você vai comer uma oferta calórica alta, por exemplo, em torno de 1.000 calorias, de uma vez, entre 20 minutos a 2 horas. Você vai notar esse descontrole e depois disso você vai ter um arrependimento por ter feito aquilo. Então, é um episódio muito característico. Quando eu pergunto no consultório ao paciente se ele tem, ele às vezes até chora ou tem vontade de chorar, porque ele responde todo dia. Quando o transtorno é grave, é bem característico, certo? E às vezes ele muda de alimento. Ele começa com um pão, passa para um chocolate, depois passa para um cuscuz, depois passa para uma banana, por exemplo. Isso no mesmo tempo? No mesmo tempo. Entre 20 minutos a 2 horas, ele tem o episódio compulsivo, certo? Mesmo ele conseguindo se controlar, às vezes em outras refeições. Então, o episódio compulsivo, quando ele se repete uma vez por semana nos últimos 3 meses, isso a gente tem questionários para dar esse diagnóstico. Sim, né? sim. Mas eu estou falando de uma forma geral, você pode estar diante de um transtorno de compulsão alimentar. E o que é mais importante é que o transtorno de compulsão alimentar, ele não está só presente no paciente com obesidade, não. Certo? Então, às vezes, um paciente que possa não ter nem sobrepeso, mas o paciente com sobrepeso pode ter também transtorno de compulsão alimentar, e ele tem que ser tratado. Né? E isso passa despercebido. Então, quando um paciente é bem tratado do transtorno de compulsão alimentar, que muitas vezes está associado a outros transtornos psíquicos, como ansiedade e depressão, ele melhora muito, né? Melhora muito. Inclusive, ontem mesmo eu atendi uma paciente na qual foi instituído, ela já era acompanhada com psiquiatra, eu já venho acompanhando ela há um tempo. Perfeito. Ela perdeu 14 quilos após o tratamento eficaz, né, de transtorno de compulsão alimentar. O tratamento, no caso, em conjunto? Em conjunto. Sempre, o tratamento da medicina, ele sempre deve ser, ou melhor, do ponto de vista de saúde, né? Ele deve ser interdisciplinar. Ele deve envolver mais de um profissional, na maior parte das vezes. Perfeito, doutora. Ótima explicação. A gente não pode deixar de falar, a gente está no mês da mulher, né? Em março, no mês da mulher. Então, vamos falar sobre o papel da endocrinologista, né? Da endocrinologista nesse sentido, né? Para a mulher. Tá. Então, eu diria que o papel do endocrinologista é desde o nascimento
até a morte, para falar a verdade. Então, começa com o desenvolvimento da criança, da menina, né? Então, se ela está crescendo de forma adequada, Perfeito. se o peso está dentro dos conformes, porque a gente o que o pediatra faz isso, quando vê que essa curva não está adequada, ela encaminha para o endocrinologista. É muito Perfeito. comum a queixa de baixa estatura, né? Depois, quando ele vai entrando em puberdade, às vezes a gente pode estar diante de algum distúrbio de puberdade, uma puberdade precoce ou uma puberdade atrasada, que também é do endocrinologista, né? Quando essa menina entra na adolescência, ela pode ter outros tipos de desordens, como, por exemplo, alteração da menstruação, e não ser só pela adolescência, sim ter alguma causa hormonal envolvida, né? E às vezes também tem essa questão de transtornos também alimentares, né? Bulimia, anorexia, que também é o endocrinologista que vê, né? Depois disso, ela vai entrar num período, né, que ela está fértil e pode engravidar. E o endocrinologista entra ativamente nesse período, né? Tanto preparando a mulher para engravidar, porque na verdade a mulher deveria se preparar para engravidar. Ver o peso, ver os hormônios, ver a parte metabólica, se a glicemia está controlada, né? Depois que ela entra na gestação, a gente vai controlar o peso ao longo da gestação e rastrear, por exemplo, o diabetes gestacional. Ah, perfeito. E isso não é besteira, porque a mulher que desenvolve diabetes gestacional, ela tem maior risco de ter diabetes no futuro, inclusive não só de complicar a gestação, mas aquele feto, né? Ou seja, aquela prole, o filho dela no futuro tem maior risco de excesso de peso, né? De obesidade, de síndrome metabólica, de diabetes. Então, é importante que a mulher seja rastreada por diabetes gestacional. Consegue ser rastreada antes? Então, na verdade, ela tem que entrar na gestação bem, né? Entendi. Depois que, digamos que ela só chega para você depois que ela já está gestante. De qualquer forma, ela vai ser rastreada na gestação. Perfeito. Certo? Depois que ela tem filho, né? Às vezes muitas mulheres têm dificuldade com o peso, de voltar ao peso normal. E aí, quando a gente vai se encaminhando para transição menopausal, vem outras queixas, né, da mulher. E aí, às vezes, pode ter disfunção sexual, né, baixa de libido, mas principalmente os sintomas característicos da transição menopausal. Da menopausa, são os fogachos, aquele calor repentino que vem e dura em torno de 4 minutos, acomete a face, o pescoço, né, o tronco, e aí isso incomoda muito a paciente. Sim. Vem secura vaginal, que são os dois principais sintomas de menopausa, e aí essa mulher precisa fazer terapia de reposição hormonal, contanto que ela não tenha contraindicação à terapia de reposição hormonal. Depois disso, vem outras doenças, né? Osteoporose, perda de massa muscular, perda de força muscular, e ela vai ser incentivada, né, a se cuidar melhor, a fazer exercício de resistência. Então, e o envelhecimento, né? É do início ao fim. Ao fim. Perfeito, doutora, perfeito. Tá vendo? Estarei presente, né, do início ao fim. Do início ao fim. Então, pra gente finalizar, né, esse podcast, eu queria te perguntar o que é que você poderia dar de conselho para as pessoas que buscam ter essa vida mais saudável, buscam ter essa vida mais equilibrada. Eu acho bem importante que você faça uma autovistoria, né? Porque o indivíduo só vai procurar ajuda se ele se enxergar, né, daquela forma. Então, muitas vezes às vezes ele vem porque o pai quer, porque a mãe quer, porque a namorada quer, mas ainda ele não está pronto para a mudança. Mas isso não quer dizer que a gente não possa trabalhar nesse indivíduo. Entendi. Então, eu acho que é importante, no dia de hoje, a gente se autoavaliar. Como é que está nosso estilo de vida, né? Será que a gente só trabalha, não dorme bem, não se exercita, né? Come fora de horário, não come em casa, come qualquer coisa, substitui refeição por um lanche, né? Então, isso aí já tem que ser modificado. Então, o primeiro sinal que eu dou como orientação é você fazer essa autovistoria. Depois que você vê que isso não está legal ou que você já tem repercussão desse mau comportamento, por exemplo, um excesso de peso ou mais gordurinha na barriga, né? Você tem que procurar um endocrinologista, porque é o médico que vai fazer todo um rastreio, ou nutrólogo, certo? Todo um rastreio dessa questão, tanto metabólica, né? Como também o nutrólogo, como do ponto de vista de desordem nutricional. Vai ajustar isso aí. E investigar se tem algumas doenças associadas aos maus hábitos.
Perfeito, doutora. Meu Deus, muito obrigada. Eu vou sair daqui direto. Fazer atividade física. Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Larissa. Foi ótimo o nosso podcast. Como sempre. A gente conversa bastante, né?